Bom dia a todos, uma ótima segunda-feira, ótima semana, ótima semana, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma ótima semana, né? Com a graça de Deus, que vocês possam ter aquilo que Deus os oferece, ok? Peço a vocês que inscrevam-se no canal, deixe aquele like, ative o sininho para receber as notificações, ok? E vamos dar continuidade ao estudo. Vídeo para aqueles que não conhecem a verdade nas Escrituras. Esse é o vídeo de número 9 e vamos dar continuidade no vídeo anterior. Jacó vai ao encontro de Esaú, seu irmão, né? E aqui estamos no versículo, capítulo 33 de Gênesis, capítulo 33, versículo 1, que diz: o encontro de Esaú e Jacó. E levantou Jacó os seus olhos e olhou. E eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os herdeiros, e ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se, e chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se, e depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então, mesmo porque Jacó tinha mandado um primeiro rebanho na frente, como presente para Esaú, porque o servo de Jacó veio e disse: ó, teu irmão vem aí com 400 homens a teu encontro. E Jacó, com medo, né, mandou uma parte na frente, com bastante gado e tal. Depois, mais atrás, mandou outra parte, com outra turma. Depois, mandou outra turma. Foram 3 partes, assim, ao encontro de Esaú, que vinha ao encontro de Jacó, dizendo que era para presentear Esaú, porque Jacó estava com medo do encontro, né? Pensando que Esaú ia fazer mal a ele. Então, por isso, Jacó mandou essas 3 equipes separadas, uma da outra, uma primeiro,
uma na segunda e outra depois, dizendo que era presente para Esaú, para que Esaú não fizesse mal a Jacó. Então, Jacó, Esaú, como já tinha muito, já era super farto, né? De gado, de tudo, não quis aceitar os presentes. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então, Esaú, de primeiro assim, não aceitou aqueles presentes que Jacó mandara na frente por medo, né? Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste certamente em mim. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E insistiu com ele até que a tomou. Então, Jacó insistiu para ele aceitar os presentes, e Esaú acabou aceitando. E disse: caminhemos e andemos, e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele disse: Meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. Apareceu esse negócio aqui agora, só para atrapalhar. Minha gente, apareceu um comercial aqui na tela do computador e saiu. Já parei a leitura um pouco. Desculpa aí, tá? Ora, passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. Isaú disse: Permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: Para que é isto? Para que é isso? Basta que ache graça aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote, né? Quer dizer, então ele não seguiu Esaú. Agora vamos no capítulo 18, que diz assim: Jacó chega a Siquém e levanta um altar. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, das mãos dos filhos de Ramor, pai de Siquém, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, e o Deus de Israel. Vamos agora para o capítulo 34 de Gênesis, que diz: Diná é desflorada.
E saiu Diná, filha de Lia, que estava... Não, desculpa, gente, a leitura é que eu não sei muito ler, eu tenho apenas quinta série do primário e não tem muita leitura, tá? Eu vou reiniciar a leitura de novo. Diná é desflorada. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Ramor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E Siquém, filho de Amor, Eveu, era um príncipe daquela terra, viu a Diná, e a tomou e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se à sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Ramor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estava seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viessem Esaú, e saiu Ramor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os homens, e iraram-se, ficaram irados muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então, quando eles chegaram, ficaram irados, né, por causa desse acontecimento e ficaram meio bravos, né? Então, a insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Ramor com ele, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dá-lhe, peço vós por mulher, e apacentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e tomai as vossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão dela. Então, o dono lá, né, o rei, deixou, né, o Ramor, né, concedeu para que Jacó deixasse a filha ficar com Siquém e tal, para namorar com ela e ser mulher dela, e peço por mulher, como ele pediu, e que ele ia apacentar conosco, e dar as vossas filhas, e tornai nossas filhas para vós. Quer dizer, tanto um como o outro, os filhos de Jacó podiam se casar com as filhas dele, e o filho dele casar com a filha de Jacó. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós, habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela, aos irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então, ele só queria né, ela para o filho dele, então. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Ramor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia violado a Diná, sua irmã, e disseram:
não podemos fazer isso. Dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Porque desde Abraão para cá, todo esse povo de Deus tinha que ser circuncidado, né? Mas Siquém e Ramor não era circuncidado, né? Esse príncipe não era circuncidado. E disseram: não podemos fazer isso, dar a vossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós, e mesmo porque Deus tinha ordenado para essa geração que vinha de Abraão para cá, para todo ele ser circuncidado, né? Esse povo de Deus que vinha de Abraão, agora Jacó, tal, Esaú, todo ele tinha que ser circuncidado. Isso era um mandamento de Deus, né, que Deus mandou eles fazer, para se circuncidar, né? Nisso, porém, consentiremos a vós, se fores como nós, que se concide todo homem entre vós. Então, dávamos as vossa filha e tomaremos nós a vossas filhas e habitaremos convosco e seremos um povo. Então, os irmãos dela falou para Ramon e para o filho que eles tinham que ser circuncidados para poder se unirem, né? Para poder se unirem. Aí agora vamos ver o que é que aconteceu, né? Damos a vossas filhas, tornaremos para vossas filhas e habitaremos convosco e seremos um povo. Então eles seriam um povo só, se caso eles viessem circuncidados. Mas se não nos ouvirem e não vos circuncidarem, tomaremos as nossas filhas e irnoemos. Então eles iam. E as suas palavras foram boas aos olhos de Ramor e ao olho de seu Siquém, filho de Ramor, e não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Ramor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco, portanto, habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tornaremos, tomaremos nós as suas filhas para mulheres e eles daremos as nossas filhas. Quer dizer, eles iam fazer troca de filhas depois da conciliação, eles se propôs a ser circuncidado todo desse povo, né, de Ramu e Siquém, para ser circuncidado, e ambos ter mulheres de Jacó e de Ramu, né? O povo de Ramu, as mulheres de Ramu e as mulheres de Jacó podiam se casar um com os outros depois da conciliação. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós circuncidar, como eles são circuncidados, né? Foi isso que eles... E o seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com eles, habitarão conosco. E deram ouvido a Ramu e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo homem de todos os que saíam pela porta da sua cidade, né? Então, todos eles concordaram em se circuncidar para viver em harmonia e poder ter as filhas do outro, né? Agora, tem aqui uma outra passagem que é o capítulo 25 de Gênesis, o capítulo é 34, o versículo é 35, que diz assim: a traição de Simeão e Levi.
vamos ver agora o que é que os filhos de Jacó vão aprontar, né? A traição de Simeão e Levi. Vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Quer dizer, Levi traiu o Ramu, né? O Ramu e a Siquém entraram lá na cidade dele e aconteceu que ele matou todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Ramu, matou também o rei lá, né? O dono, né? E seu filho Siquém, mataram o rei e o príncipe, mataram todos. E tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Quer dizer, então eles invadiram lá a cidade, mataram o pai de Siquém e trouxeram Diná de volta. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. Quer dizer, eles, né, tomaram ódio mesmo assim, porque o cara pegou a irmã dele à força, com praticamente um estupro. Ele pegou ela, levou à força, estuprou para lá. Mas, mesmo assim, eles queriam fazer um pacto, mas fizeram o pacto, né, de um acordo de se concidar e para eles viver unidos, ambos, o povo dessa cidade, com as famílias de Jacó. Mas os filhos de Jacó traiu Siquém e seu filho, né, o seu pai. Traiu Siquém e o seu pai no acordo que tinham feito. E foram lá, invadiram a cidade e mataram todo mundo, né? Vieram os filhos de Jacó mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. Quer dizer que eles tinham estuprado a irmã, eles não gostaram, então se vingaram, se vingou dele. E as suas ovelhas, e as suas vacas, e os seus jumentos, e o que havia na cidade e no campo tomaram e todos os seus bens, e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram preso e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os perizeus, tendo eu pouco povo em número. Eles ajuntar-se-ão e serei destruído eu e minha casa. Quer dizer, Jacó, né, não gostou da atitude dos filhos e ficou receoso que o povo lá, os cananeus, né, e os perizeus, né, tendo Jacó pouco povo e eles mais em número, se ajuntasse e seria destruído ele e aí todo o povo de Jacó. Ele ficou receoso. E eles disseram: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Ele perguntou ao pai, né? E disseram ele: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Né? Jacó com medo, mas os filhos estavam, o filho de Jacó, os irmãos dela, estavam firmes no que fizeram. Então, vamos ver o resultado dessa história no capítulo 35 de Gênesis. Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes.
porque ele disse, tirais os deuses, né? Os deuses estranhos. Deus sabia que Raquel tinha roubado do pai dela as estátuas que Balaão tinha guardado como deuses, né? Que Balaão adorava esses deuses, que essas estátuas como deuses, o pai de Raquel tinha roubado no dia que Jacó fugiu de lá, né? Então Deus sabia que ela tinha roubado, e então disse a Jacó: a sua família e a todos os que estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, mudai as vossas vestes. Então Deus mandou que ele jogasse aquele negócio no mato e mudasse as vestes dele. E levantou-me, subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos, né? Ainda bem que obedeceram, né? Deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que estava na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Quer dizer, ele fugiu e voltou de onde ele tinha fugido de volta, porque quando ele estava lá com Balaão, né, Deus pediu a ele que viesse de volta para a sua parentela, né? Então, por isso que ele voltou a Betel, porquanto dali se tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. A morte de Débora é o versículo 8 do capítulo 35. A morte de Débora. E morreu Débora, ama de Rebeca. Quer dizer, Débora era a ama que Balaão deu para quando Jacó casou, né? A ama de Rebeca foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Panarã, e abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E a chamou-lhe Israel. Então Deus agora muda o nome de Jacó para Israel, né? E disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. No versículo seguinte, está dizendo: o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. E partiram de Betel, e havia ainda
um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. E aconteceu que, saindo a alma, porque morreu. Quer dizer, Raquel, assim que teve, morreu, né? E chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe de Benjamim, quer dizer, de Benjamim. A parteira chamou de Benoni, mas Jacó chamou-lhe de Benjamim. Assim morreu Jacó e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Raquel só teve 2 filhos, José, o primeiro, e Benjamim, o último, onde ela morreu, né? Morreu no parto de Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padarã. E Jacó veio a seu pai Isaque em Manre, a Kiriat-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Quer dizer, eles já estavam na terra do pai, né? Do pai dele e do pai de Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos, e Isaque expirou e morreu e foi recolhido ao seu povo velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seu filho, o sepultaram. Agora é capítulo 36, versículo 1, que vai falar sobre os descendentes de Esaú, né? Capítulo 1 o capítulo é o 36, versículo 1, que diz os descendentes de Esaú. Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, e a da filha de Elon, Eteu, e a Eloibama, filha de Anã, filho de Zibeão, Aveu, e as Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú Elifaz, e Basemate teve Reuel. E a Olibama deu à luz a Jeus, Jalão e Coré. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas da sua casa, e o seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão.
porque os bens dele eram muitos para habitarem junto, e a terra de sua peregrinação não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir, e Esaú é Edom. Esta, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, na terra, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bassamate, mulher de Esaú; e os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefor, Gaetã e Kenaz, e Tiná. Tiná era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samar e Mizá. Estes foram os filhos de Bassamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, filha de Aná, filho de Zebeão. Ala teve de Esaú Geus, Jalão e Coré. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefon e o príncipe Kenaz. O príncipe Core é o príncipe Gaetã, e o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samar, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Bassemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Coré. Estes são os príncipes de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Esaú tem um monte de mulher, hein? Estes são os filhos de Esaú, e estes são os príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Esser e Dissã. Estes são os príncipes do Oreu, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Romã, e a irmã de Lotã era Tinã. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefon e Onã. Estes são os filhos de Zibeão: Oiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava o jumento de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dissom e Aolibama, e a filha de Aná. E estes são os filhos de Dissã, Edã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Essé: Bilã, Zaavã e Aacã. Estes são os filhos de Dissã: Uz e Arã. Estes são os príncipes do Orreus: o príncipe Lotã, e o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão,
o príncipe Anar, o príncipe Disson, o príncipe Esser, o príncipe de Sam. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Édom. Este que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Édom Bela, filho de Eboé, de Beó, né? Reinou, pois, em Édom Bela, filho de Beó, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela e Jobabe, filho de Zerá, de Borzá, reinou em seu lugar. E morreu Ursão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome de sua cidade foi Avite. E morreu Haddad e Sanlá, de Masreca, reinou em seu lugar. E morreu Sanlá e Saul de Reboote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul e Bala-Hanã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Hanã, filho de Aquibor, e Adá reinou em seu lugar, e o nome de sua cidade foi Pau. E o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Metrade, filha de Misaabe. E estes são os nomes do príncipe de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, com os seus nomes: o príncipe Pitinã, e o príncipe Alva, e o príncipe Jetete, o príncipe Aiolibama, e o príncipe Ela, e o príncipe Pinom, e o príncipe Kenaz, e o príncipe Temã, e o príncipe Mibizar, e o príncipe Magdiel, e o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Édom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Édom. Vamos ainda dando sequência a essas gerações, né? Vamos para Gênesis capítulo 37, versículo 1, dizendo: José é vendido por seus irmãos. José é vendido por seus irmãos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José 17 anos, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia mais notícia deles a seu pai. Quer dizer, José sempre dava uma fofocadinha a respeito de seus irmãos. E Ismael amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todo ele, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Quer dizer, os irmãos sempre falavam com ele por encrenca. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Os irmãos já o odiavam, né? Porque ele ia lá e fazia fofoca, e o pai dele dava regulagem, né? Jacó regulava ele. Mas depois que José teve esse sonho, eles passaram a odiar mais ainda, né? Teve José um sonho,
e contou a seus irmãos. Por isso odiaram mais ainda. E disse: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molho no meio do campo, e eis que o meu olho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. O sonho que José teve, né? Que eis que estavam atando molho de capim ou de trigo, não sei, não está dizendo aqui o que era, isso era molho, não sei se mais na frente vai falar do que era o molho. Eis que estavam atando no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu. Quer dizer, isso foi um sonho que José teve, que os molhos que ele estava amarrando, os molhos dos irmãos dele, né? O de José se levantava e os outros molhos se é, é, ficavam inclinados, né? Se inclinavam como se o molho de José fosse um rei e os outros servos, né? Então lhe disse seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós. Tu deverás, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, ainda mais o odiava por seu sonho e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, respondeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Quer dizer que o pai de José já teve uma dedução que toda a sua família um dia ia se inclinar-se a José. Porém, José ia ser alguma coisa no futuro, né? E que a família dele ia se inclinar a ele. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém. Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele disse: Ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém, porque José estava no vale de Hebrom pastorando as ovelhas, mas os irmãos dele estavam em, é, 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 em Siquém, né? Os irmãos de José estavam em Siquém pastorando para aquela banda. E o pai dele disse: Vai lá, né? Com os teus irmãos, vê como é que ele está e traz-me a resposta, traz notícia de como está o pastoreamento de teu irmão. E assim enviou o vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procura? E disse: Procuro meus irmãos, e diz-me: Peço-te onde eles apacentam. Né? E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouviu dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou em Dotã, e viram-no de longe. E antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. Os irmãos odiavam ele, então eles estavam lá nesse lugar e tentaram
matar, e combinaram para matar ele, né? E viram de longe e chegasse a ele, conspiraram para o matar. E disseram um ao outro: Eis lá vem o o sonhador morto. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será do seu sonho. E, ouvindo, Rube livrou das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. E Rubem ainda tentou aliviar para não tirar a vida dele, né? Também lhe disse Rube: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lancei as mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos trazia especiaria e bálsamo e mirra, e iam levá-lo ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vinde, vendamos a este ismaelita, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, o mercador medianita, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Quer dizer, José foi vendido, os irmãos já tinham muita raiva dele, porque José tinha sonho e o pai gostava muito dele, né? E eles, com inveja por tudo, aí vendeu José a esse ismaelita e levaram. E esses homens que comprou ele, levou ele para o Egito. Voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou suas vestes e voltou a seu irmão e disse: O menino não está, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se essa será ou não a túnica de teu filho? Quer dizer, ele levou para mostrar a colar, né? E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantou-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os medianitas vendeu-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Então, os medianitas que tinham comprado José, chegou e vendeu a José lá no Egito, né?
vendeu a Potifar, que era um oficial de Faraó, capitão da guarda, né? Vendeu a ele, para ser escravo dele, no caso, né? Vamos para o capítulo 38 de Gênesis, que vai falar a respeito dessa venda. Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Hira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho e chamou-lhe e tornou a conceber e deu à luz um filho e a chamou-lhe Onã. E continuou ainda a dar à luz e chamou-lhe Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para ele, o seu primogênito, e o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. E, porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse: Para que, porventura, não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu de sua mulher, de Judá, e depois, consolado, Judá subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Timã, e ele e Hira, seu amigo, e Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Timã tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou sobre si o vestido da sua viuvez e cobriu-se com o véu e envolveu-se e assentou-se à estrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. Então ela se cobriu, trapaceou, né? Se cobriu com o véu para que ele não soubesse que ela era a nora dele. E ela disse: Que darás para que eu possua a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dar-me-ás penhor até que o envie. Ela pediu um negócio para ele, desse um negócio a ela, para que ela
de garantia, né, no caso, uma garantia para enquanto ele enviasse o cabrito. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu cordão e o cajado que está em tua mão. E o que lhe deu e possuiu-a, e ela concebeu dele. E ela levantou e se foi e tirou sobre si o seu véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tornar o penhor da mão da mulher, porém não o achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse: não achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: deixe-a ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, a tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tire-a fora, para que seja queimada. E, quer dizer, Judá pensando, né, que ela tinha adulterado, mas o filho que ela estava esperando era do próprio Judá, né? E é só que ele não sabia. Aí ia mandar queimar ela. Então, o que aconteceu? E tirando fora ela, mandou dizer a seu sogro do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo e este cordão e este cajado. E aconteceu, Judá disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeo em seu ventre, e sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou e atou à sua mão um fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tu tens rompido sobre ti, e é a ruptura, e chamaram-lhe Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-lhe Zerá. Mudando agora para o capítulo 39 de Gênesis, versículo 1, que diz: José em casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão do ismaelita que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor, vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, né? Vendo José, né, o Senhor, né, o egípcio, né, o dono de José, vendo que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu, e ele pôs sobre a sua casa, e entregou à sua mão tudo que tinha. E aconteceu que, desde o que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo
o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, e não a não ser do pão que comia. Quer dizer, então, Potifar deu tudo para José governar, nem ele mesmo sabia o que tinha, né? De tão próximo que era José, porque Deus estava com ele o tempo todo e o ajudava, né? Deus, José era um homem muito abençoado, né? Deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, né? A não ser do pão que comia. E José era formoso, de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs seus olhos em José. Eita, aí agora complicou, né? A mulher de Potifar botou os olhos em José, porque José era formoso, né? De semblante, e pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Complicou o negócio, né? Queria que a mulher de Potifar queria botar uma gaia nele, né? Com José, né? E disse: Deita-me comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra a Deus. José era consciente, era, né, mesmo ele não, ele era guiado por Deus, mas era consciente de que Deus estava com ele e ele sabia que se fizesse isso ia pecar contra Deus e era uma maldade muito grande trair o seu senhor, o Potifar, né, que tinha comprado ele, era uma traição contra ele por maldade, né? Traição, maldade e além disso José ia pecar contra Deus. Por isso ele recusou a cantada que a mulher de Potifar deu nele. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-me comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugiu para fora, chamou aos homens de sua casa e falhou-lhe, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. Traíra ela, né? É. Então, ela com raiva, porque José não deitou com ela, né? E como ela estava com a roupa de José na mão, então ela bolou esse plano, dizendo que José tinha atacado ela para pegar ela a pulso, né? José correu e deixou ela com a roupa na mão. Foi aí que onde ele se perdeu, né? E ela pôs a sua mão a roupa perto de si até que o seu senhor voltou à sua casa e então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Ó, veio a mim o, o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que,
Ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então, o patrão de José, que tinha comprado ele, né, subiu a ira porque a mulher enganou o seu marido, dizendo que José tinha tentado pegar ela à força, né? Mas só que não foi isso que aconteceu. Então, o marido dela ficou irado, né? Acreditou na conversa dela e o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. E encarcerado, assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, né? Deus estava sempre com ele, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. Então José se tornou, o carcereiro deu ordem a José para José dominar os presos que estavam ali junto com ele. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Então, o carcereiro, né, confiou em José, os presos, né? Vamos ver no seguinte, no capítulo 40 agora, Gênesis capítulo 40, versículo 1, e que diz assim: José, na prisão, interpreta 2 sonhos. E aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam ao seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou na prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, do lugar onde José estava preso, né? Quer dizer, o padeiro, né, e o copeiro foram presos também e levaram ele lá para onde José estava junto com os outros, né? E o capitão da guarda pôs-o lá a cargo de José para que os servisse e estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados, né? E perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes aos vossos semblantes? E eles lhe disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que interprete. E José disse: não são de Deus as interpretações? Conta-me, peço-vos. Então o copeiro mor o seu sonho a José e disse: eis que em meu sonho havia uma vide diante de minha face, e na vide três sarmentos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os três sarmentos são 3 dias,
Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão e que faças-me menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa. Então José interpretou o sonho, dizendo que o copeiro ia voltar a ser copeiro de Faraó novamente, né? E José pediu a ele que, quando ele tivesse com o faraó, falasse de José, que José tinha interpretado o sonho e tal, que, né, falasse bem de José, para ver se o faraó tirava José lá da prisão, né? E é, é, quando és companheiro. Porém, lembra-te de mim, né? Quando for bem, rogo-te que use comigo de compaixão e que faça menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa. José pediu para que falasse com o Faraó para poder ver se ele saía da prisão. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nessa cova. Então José contou, né, que de fato foi roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito. Ele não tinha feito nada para que pusesse lá onde ele estava, né? Vendo então o padeiro Mó, que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todo o meu manjar e de Faraó, obra de padeiro, e estas aves o comiam o cesto, e de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mó e a cabeça do padeiro Mó no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mó a seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro Mó enforcou o padeiro, o faraó mandou enforcar, né? O enforcou como José havia interpretado. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Quer dizer, é, José se esqueceu daquilo que ele havia pedido para o copeiro que lembrasse de falar para Faraó dele, né? Mas vamos continuar para ver o que acontece depois no enforcamento do. José interpreta os sonhos de Faraó. Agora sim, agora José já vai ser chamado, né? E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subia do rio 7 vacas, formosas à vista e gorda de carne, e pastava no prado. E eis que subia do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e as magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então acordou Faraó.
acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que as 7 espigas miúdas e queimada do vento oriental brotava após ela. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou, chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhe o seu sonho, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Ele chamou, né, adivinhadores, né, essas coisas, né, de todo o Egito para interpretar o sonho que o faraó tinha tido. Então falou o copeiro mor a Faraó. Foi agora que o copeiro se lembrou de José e falou dele para Faraó. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então tivemos um sonho na mesma noite, e eu lhe sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes o nosso sonho, e ele nos interpretou, e cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. E a mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. E perbeou-se e mandou as suas roupas, apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouve-se um sonho, o interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subia do rio 7 vacas gordas de carne formosa à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após esta, muito feia à vista e magra de carne, não tenho visto outras tais, quanto a faldade em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que as 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após ela. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas, e eu contei isso aos magos, mas ninguém houve quem o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um sonho só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e 7 espigas formosas também são 7 anos, e o sonho é um só. E as 7 vacas feias, vistas e magras, que subiam depois dela, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Estas são as palavras que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Né?
E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois dele levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e então será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssimo. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque estas coisas é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito, e faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida deste bons anos que vem, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e os guardem. Assim será mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Estas palavras foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe como governador do Egito. Capítulo 41, versículo 38 de Gênesis, diz: Faraó põe José como governador do Egito. José agora vai, devido ter interpretado esse sonho, José vai ser governador do Egito. E disse Faraó a seu servo: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sob minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Então, José, o faraó, né, o rei, vai dar o cargo de governador para José. José vai governar todo o Egito, e o rei só vai dar ordem quando estiver no seu trono. Mas por fora do trono, José é quem vai governar todo o Egito, né? Assim diz Faraó: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Quer dizer, o rei só é maior do que José lá no trono, mas fora do trono José comanda tudo. Disse mais Faraó a José: vês que aqui tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupa de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Então, todo o povo do Egito tinha que se ajoelhar aos pés de José, porque José agora era quem comandava o Egito fora do trono de Faraó, né? E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia. Zafenate Paneia, quer dizer, José mudou de nome. O Faraó chamou José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potifara, né? O sacerdócio de Orne. E saiu José por toda a terra do Egito, e José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e passou por toda
terra do Egito, e nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas os mantimentos do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que ele deu a Zenate, filha de Potífera, a sacerdote de On. E chamou José, o seu primogênito, de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. Faraó disse a todos os egípcios: Idem a José o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantido e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Quer dizer, José juntou tudo, né? E com tudo aquilo que tinha guardado, as outras regiões fora do Egito passaram fome, porque eles não sabiam desse sonho e da prevenção que José ia fazer no Egito, né? Os outros não sabiam, só o povo egípcio era que estava sabendo. Por isso que José mandou guardar todos os mantimentos que foram colhidos durante os 7 anos de fartura, para que nos 7 anos que iam passar de fome, ter mantimento para eles sobreviverem, né? Então, o Faraó disse a todos os egípcios: e a José o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu-se José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinha ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu, né? Prevaleceu em todas as terras, né? A fome prevaleceu em todas as terras, né? Então, como José tinha guardado todos os mantimentos, todo o povo de fora também vinha para lá para comprar de José os mantimentos para sobreviver, né? Isso foi o sonho que José interpretou dos 7 anos de fartura, os 7 anos de fome que o povo egípcio iam passar, né? Tanto o povo egípcio como a redondeza fora do Egito, né? Mas o povo vinha para lá e conseguia comprar suas comidas, tanto os egípcios como alguém de fora também vinham para lá, e José tinha com que o povo comprar o que comer. Bem, minha gente, eu vou terminar por aqui, né? No vídeo 10 eu dou continuação a essa história, né? História de vídeo para aqueles que não conhecem a verdade nas Escrituras. Esse é o vídeo 9, o próximo é o vídeo 10.
espero que vocês tenham gostado da minha leitura, não tão boa, porque eu não tenho tanto estudo, não tenho assim um vocabulário para ler bem, né? Mas é isso. Eu desejo a todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, que Deus abençoe a todos e que vocês estejam sempre no caminho de Deus, para que Deus abençoe você, que vocês possam ter aquilo que mereçam, né? Se vocês andarem no caminho de Deus, andarem na legião de Deus, vocês vão ser merecedores de perdão, de bênção, de saúde, de paz, de tudo. Mas se vocês andarem na legião do mal, então vocês vão ser condenados num futuro bem próximo, né? Onde aqueles que são da legião do mal, eu não, mas Deus os julgará no último dia. E provavelmente, se vocês não se arrependerem do erro que vocês andam cometendo, provavelmente vocês vão para o lago de fogo e de enxofre, junto com Satanás e seus anjos, né? Então, uma ótima semana para todos. Vou encerrar por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e ativar o sininho para que possa receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço a todos e uma ótima tarde, tá?